presidente Lula autorizou o envio de uma missão humanitária brasileira para apoiar a Venezuela após os fortes terremotos que atingiram o país, deixaram centenas de mortos e feridos. A equipe embarca hoje, sexta-feira, em uma missão de busca e resgate urbano, composta por 44 profissionais, entre bombeiros, técnicos da Defesa Civil Nacional e especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O presidente Lula afirmou ter conversado por telefone com a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodrigues, para prestar solidariedade à população venezuelana e definir as formas de cooperação entre os dois países. Segundo o governo venezuelano, o número de vítimas subiu para 589, são pelo menos esse o número de mortos, 589 mortos e 2.980 feridos. Vocês que nos acompanham, Júlia, Paula Camacho, Marina Helena, esses números vão sendo atualizados praticamente minuto a minuto. As informações sobre possibilidade de terem brasileiros envolvidos entre os feridos ou mortos vão chegando, o Itamaraty acompanha. De qualquer forma, Lula agora correndo para demonstrar esse apoio ao país vizinho. Chega a confirmação, inclusive até o momento, são 2 brasileiros, infelizmente também dentre o número de mortos, e ajuda norte-americana também. Donald Trump já avisou que, inclusive, como um dos administradores da Venezuela nesse momento, prestará todo o apoio necessário para o país nesse momento. Fato é, Marina, Nicolás Maduro deixou o país sem recursos, sem estrutura suficiente para enfrentar, imagine um caos desse tamanho, e justo Donald Trump, que ele tanto critica até hoje, está preso em poder de Donald Trump, ajudando o país, e essa ajuda de telecomunicação, inclusive, que é algo ainda cerceado no país, essa liberdade com relação à telefonia. Aliás, você se lembra, Marina, de Nicolás Maduro desinstalando ao vivo ali para todo o país ver o WhatsApp dele e sugerindo que todos fizessem o mesmo? Imagina a importância de um WhatsApp num momento como esse para saber notícias de familiares, de ajuda e em tantos sentidos, de hospitais próximos. Enfim, há alguns pontos a serem observados diante dessa tragédia, né? Pois é, primeiro é isso mesmo, que tragédia, né, gente? 589 vidas. Enfim, eu só tenho aí, primeiro, antes de mais nada, a deixar aí meus sinceros sentimentos aí a todos os familiares, ao povo venezuelano. Que tragédia. E é isso, infelizmente, a gente sabe que acidentes como esse, né, acontecem em diversos países, não só na Venezuela, mas o que aí a diferença, né, quando você tem de fato governos que acabam se preocupando com a população, tem formas de se precaver desse tipo de desastre e evitar o pior. Outros simplesmente não deixam o país à míngua, que foi o caso da Venezuela, infelizmente, depois de toda a ditadura aí, de Nicolás Maduro, e a gente vê que a população, enfim, acaba pagando, né, esse preço muito, muito, muito alto. O Lula agora tenta mandar essa missão humanitária, vamos combinar, né, são poucas pessoas, no fundo, acho que está mais ali como propaganda do que, de fato, preocupado em ajudar essas famílias e todos que estão ali. Eu vejo mais como um marketing do que qualquer outra coisa, e, de qualquer maneira, a gente se pergunta, né, onde é que estava Lula enquanto Maduro empobreceu essa população e acabou com esse país? Onde estava, né? Ele estava ali, aliás, ele ajudou a financiar esse regime de ditadura, essa que é a realidade. Nós, pagadores de impostos aqui do Brasil, acabamos financiando esse regime que deixou a população tão pobre, né, e nessa situação tão precária. Vamos lembrar que todos os empréstimos que foram feitos via BNDES para financiar o metrô, né, em Caracas, tudo que foi feito ali de ajuda, tanto que o Lula recebeu, né, foi um dos primeiros recebidos aqui depois que o presidente tomou posse, com um tapete vermelho, e ele ainda falou, não, agora Maduro vai pagar a dívida com o Brasil. Tá lá, 20 bilhões, né, dívida dos nossos impostos que foram dados lá para a Venezuela, e alguém tem dúvida que a gente nunca mais vai ver a cor desse dinheiro?
Eu, infelizmente, não tenho. Mas é isso, agora a população precisa, e para onde foi todos esses recursos, né? Um país, gente, rico, né? Rico, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, então, e que já foi um dos países mais ricos da América Latina. A gente vê nessa situação, isso mostra como esses governos de esquerda são capazes mesmo de destruir completamente um povo. Então, eu deixo aí toda a minha solidariedade, espero que Donald Trump, sim, né, faça uma ajuda decente ali, porque esse povo precisa, isso vai ser muito importante. Tiramos ali um ditador, mas a Venezuela ainda precisa de muita ajuda até ser um país livre de fato, né, com eleições livres e que consiga sair dessa situação tão calamitosa. Então, espero que de fato seja feita essa ajuda. Parabéns, né, Elon Musk, aí mais uma vez, que disponibilizou aí todos os serviços da Starlink. Então, é nessa hora que a gente vê. E tem muita gente que critica, né, o próprio Elon Musk, que se transformou aí no homem mais rico do mundo, e a gente viu aí um monte de capa de jornal brasileiro colocando ele com umas caras e bocas, como se aquilo ali fosse um absurdo. E a gente vê que, no fundo, é o homem que fez o foguete da ré, é o homem que, em muitas do que tem acontecido mundo afora, tem ajudado, né? Ajudou ali os ucranianos, agora os venezuelanos. Então, sempre que a situação de uma população está ali em apuros, ele vem, bem ou mal, e mostra que é isso, não é à toa, né? Gera um bem para a humanidade. O capitalismo é isso, gente. Gera o bem para a humanidade. Todos esses regimes absurdos que combatem isso, no fundo, querem isso. Um povo escravo, dependente e suscetível a todo tipo de tragédia. Então, é o retrato infeliz de um governo de esquerda que oprimiu por tanto tempo seu povo. Né? Acaba virando um povo sofredor, né? O capitalismo permite uma reconstrução de um país, toda a ajuda humanitária necessária nesse momento, evitar tragédias como essa. As imagens são muito duras, muito difíceis, os vídeos vão chegando de diversas regiões, dois senhores, um casal de idosos se abraçando, segurando as mãos no momento dos desabamentos, pessoal torcendo pela Copa e do nada sentindo tremor, saindo correndo em desespero. Tem também diversas imagens que a gente acompanha de crianças, né, perdidas, pais tentando proteger mulheres. Aí o aeroporto de Caracas tentando proteger mulheres e crianças. Enfim, agora essa ajuda internacional brasileira. Vale lembrar que o Lula não mandou uma ajuda humanitária imediata ao Rio Grande do Sul, na época das enchentes, mas agora sim, então, correu prestar esse serviço para ficar por aí registrado. A gente já vai ouvir a Julie e também a Paula Camacho, mas a repórter Tawane Catan está com a gente por aqui, e há pouco tinha um texto para eu ler aqui, falei a presidenta, o pessoal do chat não perdeu tempo em me detonar, também prefiro, apesar das duas versões serem corretas, falar a presidente da Venezuela, então teve essa conversa com Lula. Tawane Catan, bem-vinda, bom dia, o que já se sabe sobre essa conversa, sobre essa ajuda, não só brasileira como internacional também nesse momento tão difícil para os venezuelanos, e essa triste notícia também de 2 brasileiros dentre os mortos. Tawane, bom dia. Pois é, Adriana, muito bom dia para você também, para toda a nossa equipe do Oeste com Elas, toda a nossa audiência que nos acompanha ao vivo. Nós estamos bem aqui próximos da base aérea de Guarulhos, no aeroporto internacional, fica aqui na capital paulista, acompanhando essa ajuda humanitária. Então, a partir das 10 da manhã que estava marcado o envio das aeronaves. A gente ainda não tinha visto movimentações dos agentes, mas o fato é que a Polícia Militar de São Paulo e de outros estados também, como Minas e Paraná, devem prestar ajuda humanitária lá na Venezuela. Até mesmo o governo Tarcísio de Freitas também deixou ali em prontidão equipes do Instituto de Pesquisas Ambientais, também de pesquisas tecnológicas, além desses agentes que devem permanecer por 15 dias na Venezuela, com equipamentos, inclusive eles são especializados nisso, né, em fazer salvamentos de edifícios que estão caídos ou que podem, enfim, cair, já que esse terremoto foi um dos mais fortes dos últimos 100 anos
da Venezuela. Infelizmente, uma tragédia, muitas pessoas morreram em razão disso, mais de 580, foi o último balanço divulgado pela presidente interina Delcy Rodrigues. Também 250 edifícios que ou sofreram danos ou que acabaram caindo, enfim, desmoronando em razão desse terremoto. Falando dessa ajuda, essa comitiva paulista vai ser integrada por 14 pessoas, 14 agentes da Polícia Militar de São Paulo, sendo 11 bombeiros e 2 médicos também da PM, além de profissionais da Anatel, para auxiliar, no caso, as comunicações. Você vê como é importante o papel das redes sociais, da comunicação livre, para que esse tipo de situação chegue mais rápido a todo mundo, seja comunicado. No total serão 44 profissionais, como eu citei, Minas Gerais e Paraná também devem auxiliar ali os venezuelanos, além de representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e um cão também, os cachorros, que auxiliam bastante a polícia a achar pessoas, principalmente que estão sob esses escombros. As imagens são muito fortes, imagens de pessoas idosos, como você citou, Adriana, tentando se segurar ali dentro de casa, e esse terremoto que chegou à magnitude de 7,5. Enfim, esse é o balanço. E também tem, claro, estrangeiros. Então, claro que há brasileiros ali na Venezuela, outras pessoas do mundo que estão sofrendo ali no território venezuelano, e a gente acompanha por aqui qualquer movimentação, imagens também para a gente atualizar a nossa audiência ao longo da programação, Adriana. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.